Senhoras e senhores, ouvintes da rádio CBN Vale do Iguaçu, muito boa tarde. A Central Brasileira de Notícias Entrevista tem a satisfação de conversar com a médica ortopedista, a doutora Maria Cristina Metzler. Afinal, ela recentemente foi agraciada com o título de Cidadã Benemérita de Porto União, Estado de Santa Catarina. Minha cara doutora Maria Cristina Metzler, muito boa tarde e seja muito bem-vinda à CBN Entrevista. É um prazer falar contigo. É uma honra tê-la aqui no meu programa. Boa tarde, Aloysio. A honra é minha. E boa tarde aos ouvintes da Rádio CBN. Olha, eu tenho certeza que será uma bela aula, um belo aprendizado. Então vamos conhecer um pouco mais deste ser maravilhoso da médica abnegada, a doutora Maria Cristina Metzler. Minha cara doutora, antes de nós entrarmos nos questionamentos, eu sei que tantas pessoas me conhecem, né? Alguns até confundem com a sua irmã, porque até hoje eu não consigo defini-los quem é quem, mas é importante a gente conhecer a sua origem, onde nasceu. Claro, cidadã benemérita já denunciou, né? Mas os pais, irmãos, fala um pouco da família que a senhora veio, por gentileza. Então, sou nascida em Porto União, num dia muito especial, dia 19 de novembro. Dia da Bandeira? Da Bandeira. Opa, então a senhora é brasileira mesmo. Bem brasileira. Olha só que bacana. Em 55, então já tem um tempinho que isso aconteceu. A minha mãe, o nome é Yara, e o meu pai é Carlos Metzler. Carlito para a maioria das pessoas. É. Ele, infelizmente, não está mais presente, mas está aqui, está conosco, sem dúvida nenhuma. Eu tenho a minha irmã gêmea, a Maria Luísa, e um irmão, o Lucas. Ela é casada com o Roberto Domit, que você conhece muito bem. Sim, presidente da academia. Tem dois filhos maravilhosos, né? A Marília e o Gabriel. E a gente é apesar de ser uma família pequenininha, a gente é muito próximo. Talvez até por isso mesmo, né? Muito, muito próximo. Então é um prazer ter essa família maravilhosa. São unidos, né? Muito, muito. A gente sempre via, o que me chamava a atenção é exatamente seu pai e sua mãe, sempre juntos, né? Seu pai é aquele senhor aparentemente silencioso. Isso. E eu tive o prazer de entrevistá-lo no centenário de Porto União. Porque a agência em que ele era proprietário e trabalhou muitos anos, que é a Chevrolet, é a primeira agência da Chevrolet em Santa Catarina. Vai para 100 anos essa agência. E na ocasião eu entrevistei o Paulo, com a irmã, que são os proprietários, e eu achei assim uma beleza, sabe? Uma gentileza do teu primo. Disse, professor Aloysio, eu posso trazer mais alguém para a entrevista? Pode, mas quem que é? O tio Carlito. Nossa, será um prazer. E olha, quando o seu pai começou a falar, eu me encantei com as histórias, com toda aquela serenidade e tranquilidade, né, de falar. E ele lembrou muito o seu avô, falou do seu avô, do Alfredo Metzler, né? E também deixou um legado maravilhoso. Deixou. Então, aqui o seu Carlito está acompanhando. Eu sempre digo, nós somos continuidade, né? Do vovô, da vovó, do papai, da mamãe, estão em nós. Isso que bacana, é uma satisfação enorme saber, né, dessa unidade, desse amor, desse carinho que a família realmente sempre teve. Minha cara doutora Maria Luísa Metzler. Cristina. Cristina, aí. Será que eu falei antes Maria? Não? Maria. Tudo bem então. Você vê como eu tenho razão quando eu falo que eu confundo, né? Tá bom? Ok? Maria Cristina Metzler, certinho. Vamos falar um pouquinho da tua formação educacional, porque as pessoas acham tão bonito quando elas
recebem toda essa formação básica e importantíssima para o resto da vida, vão em busca de uma profissão fora por não ter os cursos, que é o desejo, a vontade, e retornam para serem instrumentos de transformação na sociedade. Então, gostaria que a senhora falasse um pouquinho dessa formação educacional da senhora, as escolas que estudou, enfim. Vamos mergulhar um pouquinho no passado para valorizar os mestres, as mestras, em relação da formação. O primeiro grau, né? Perfeito. Eu fiz no Colégio Santos Anjos, o primário e o ginásio, né? Antigamente. E aí, o segundo grau foi no São José. E eu acabei daí no terceiro ano do que seria o científico, que chamavam científico, perfeito, indo para Curitiba para já fazer o cursinho, o terceirão e o cursinho para prestar o vestibular, né? Sempre vestibular de medicina, até hoje, é muito disputado. Bastante. O pessoal usa muito, apesar que hoje nós estamos assim, com outros recursos, né? Mas sempre chegava no terceiro ano, às vezes no segundo, já havia esse deslocamento na preparação para o vestibular. Então, Santos Anjos e São José. Bom, nós estamos falando num período de infância, um período de juventude, e com certeza marcou sua passagem pelo Colégio das Irmãs, pegou a época da irmã Reginfrida, aula de alemão e de matemática. Sim. Nossa! Era a irmã Reginfrida no Santos Anjos e o Frei João no São José. No São José. Depois, mais tarde, ele realmente assumiu. Me diz uma coisa, doutora, o que marcou na juventude para a sua pessoa? Vários fatos, mas uma coisa que marcou muito foi justamente o fato de termos que tentar e finalmente conseguirmos convencer o Frei João a abrir o científico na época, segundo grau, no São José, que na época era o ginásio São José. Perfeito. Só para os meninos. Uhum. E foi uma dificuldade, mas conseguimos. Vocês que romperam? Rompemos barreiras. Olha. Então foi a primeira turma de científico e empoderadas, a primeira turma... Empoderadas. Exatamente, meninas dentro do São José. No começo eles não sabiam o que fazer, porque naquela época, vocês lembram que havia bastante liberdade dos professores com relação a como educar os alunos. Perfeito. E aí não dava para bater em menina, então era um problema. O Frei Bertino, na época, era um professor, nossa, maravilhoso, um conhecimento. Ele dava aula numa parte de história, que ele adorava dar aula de história, e inglês. Inglês, exatamente. Né? Era uma absorção assim total das aulas dele, porque que mestre, realmente que mestre, né? E realmente eles ficaram sem ação. Porque historicamente era assim, Santos Anjos meninas, São José os meninos. Internas, mais as juvenistas, e São José os meninos e internos também. Porque isso até na igreja, de um lado era lado direito os meninos, né? E as meninas, né? E muita paquera na época também, né? Quer dizer, ele se rompe, né, o modelo e vai ter meninas. Então, você é uma das pessoas responsáveis em relação a São José ter meninas. Na época tinha a Kátia, filha da dona Terezinha Wolff, que era da minha turma também, a Irene Wagenfir, que também fez, a Gisele Berlinkert, a gente teve também a Doroti, e ainda tem algumas meninas que entraram e pararam. Mas era uma turma pequena,
mas acabamos ficando muito unidos. E os meninos nos respeitavam muito também, eram poucos. Então ficou uma turma, nós éramos em torno de 17 a 19 alunos, eu não lembro exatamente o número de alunos, mas tínhamos aula só no período da tarde no primeiro ano, o segundo ano também. O colégio não estava preparado para ter o ginásio e o científico, então nós tínhamos aula no período da tarde. Então, como éramos só nós acabamos ficando muito unidos. E era realmente um pessoal que queria estudar. Então, até o meu cunhado, o Roberto, era da mesma turma. A tua irmã também estava na sala? Não, ela ficou no Santos Anjos fazendo o curso normal, né? A professora. De professora. Perfeito. Aí também, da minha turma, tem mais um médico, o Marcos Neubauer, que também fez medicina. Olha só. Tem vários engenheiros, tem arquiteto, tem... Que bacana, era né? gente boa mesmo. Fernando Ribas, tinha muita gente assim, muito estudiosa e muito... Você falou uma coisa que realmente marcou essa época, foi maravilhoso, sabe? É interessante que você falou do frade, o Frei Bertino. E você sabe que eu entrevistei esse ano o Floriano, né? Floriano que é professor do Positivo. E o Frei Bertino desafiou o Floriano realmente a aprender inglês e ele agradece muito. Ele é professor do Positivo, vai fazer quase 50 anos, 47 anos, e graças aos ensinamentos do Frei Bertino, né? Ele desafiou, porque o Floriano tinha uma postura onde ele disse, você tem um grande potencial, e acertou em cheio, que é a visão de um professor, uma experiência, né? Ele consegue fazer a leitura. Minha cara doutora Maria Cristina Metzler, nós vamos questionar o lado da espiritualidade. Eu sei que sempre foi muito forte a espiritualidade na família de vocês. E eu era sacristão ali na igreja de Porto União, hoje sou ministro, mas devia aquele banco com essa família, né? Seu pai, sua mãe, você, tua irmã e o teu irmão. E naquela época tinha missas diariamente, né? Você vai nos falar sobre esse lado tão bonito que é a presença de Deus, que Ele é que é a nossa essência. Interferiu muito na formação e interfere ainda na maneira de agir. Infelizmente, hoje, falta muito para as pessoas a religiosidade, a espiritualidade. E às vezes é tida, inclusive, como chacota. Perfeito. Infelizmente. A nossa vivência familiar foi sempre dirigida e direcionada à religião. Na época em que eu era pré-adolescente, havia um padre, que você conheceu muito bem, que era o Frei Clemente, que mexeu muito com a nossa geração e também dos meus pais. Eles foram envolvidos pelo movimento familiar cristão, que fazia com que as famílias vivessem a religião e vivenciassem isso. Eles eram responsáveis por um grupo de jovens que eles faziam reuniões, eu não me lembro se eram semanais ou quinzenais, em que eles discutiam os assuntos do dia a dia, sempre motivados pelo Evangelho. E isso formou pessoas que até hoje a gente vê na igreja, num caminho que realmente a espiritualidade fez com que eles desabrochassem. A necessidade hoje de compreensão dos jovens a se aproximarem é bem difícil. Hoje eles têm joguinhos, hoje eles têm muita distração, a internet tem um lado maravilhoso e um lado dispersivo. Eu digo perigoso. Muito perigoso. Perfeito. E que muitas vezes distancia. Então a gente vê hoje as crianças, elas são quase que obrigadas a ter uma formação e depois elas se distanciam.
E isso é uma pena, porque a gente pode construir muito seguindo os preceitos, sem ser piegas. É o que a gente faz no dia a dia. Perfeito. Né? E reflete no ser e na própria atividade profissional. Muito. Vai moldar o profissional muito. com aquela sensibilidade, com a capacidade da empatia. Exatamente. Eu falo porque a minha vivência é exatamente isso aí, né? Então, e a minha também. Porque nós lidamos com pessoas. Exato. Né? E isso faz com que a gente aprenda a respeitar o indivíduo. Né? Muito bem. Gostei, né? A gente percebe os reflexos exatamente do passado no presente. Legal. Doutora Maria Cristina Metzler, o que levou você a optar ou desejar medicina como profissão? Viu alguém que foi exemplo ou sentiu talvez uma questão de ordem de saúde na própria família? Alguma coisa, uma razão existiu? Eu tive uma motivação diferente, porque quando bem jovem, a gente pôde, de alguma maneira, auxiliar indiretamente na direção de uma associação que se chamava Associação Mater Puríssima. Eram senhoras da nossa sociedade, todas católicas. A direção era da Dona Célia Burr e elas trabalhavam para melhorar a vida das pessoas. E tinha uma dedicação especial pelo cuidado materno-infantil. E se preocuparam tanto que conseguiram construir uma maternidade, que hoje é a maternidade do Hospital São Brás, mas que era a maternidade Mater Puríssima. E que por muitos, exatamente, muitos e muitos anos foi administrada por essas senhoras. E a minha mãe, coincidentemente, era tesoureira. A tia Júlia também trabalhava. E havia um envolvimento meu e da minha irmã de auxiliar. Nós éramos as datilógrafas que assessorávamos a secretária. Olha só. E isso trouxe um envolvimento, nos fazia ir até a maternidade e conversar com algumas pessoas, e trouxe uma vivência de uma maneira indireta com uma relação de saúde, de bem-estar, de cuidado das pessoas. E havia um médico na nossa cidade que era respeitadíssimo e deve ser sempre lembrado e respeitado, o Dr. Lauro Miller Soares. Uma pessoa maravilhosa, um coração maravilhoso e um médico excelente, de ótima formação, mineiro, mas de excelente formação, que escolheu Porto União para trabalhar e deu a vida, literalmente, pelas nossas cidades, tanto Porto União como União da Vitória. Numa dedicação, num carinho, numa época em que tudo era difícil, e ele conseguiu fazer uma medicina de verdade, levando carinho, levando conforto, levando realmente assistência às pessoas. E ele era uma fonte de inspiração, e para mim foi também. Realmente ninguém chega aos pés dele como atenção, carinho, cuidado, mas era uma pessoa maravilhosa. Ele realmente... Então foram essas duas coisas. E por estar na maternidade, que era anexa, né, funcionava em conjunto, sendo um órgão separado, trouxe essa possibilidade de conhecimento. Muito bem. E você, a graduação, realizou em Curitiba? Em Curitiba. Eu estudei na Federal, em Curitiba. Eu entrei em 74, aí fiz toda a formação lá. Muito bem. E em 81 já daí comecei aqui. Voltou para colaborar com as cidades e região. Que mas bacana isso. Eu saí com
todo o pensamento de voltar. Nunca pensei em não voltar. Isso é legal, né? É. O profissional vem com as mãos, né, cheias, né, para trabalhar, colaborar, ser um abnegado. Eu sei que a senhora tem um espírito altruísta. E por falar em abnegada, guerreira, espírito altruísta, fala um pouquinho sobre as atividades dentro da medicina. Eu sei que a senhora exerceu muitos cargos, né? E hoje está fazendo um trabalho maravilhoso aqui em Porto União. Enfim, você tem uma bela história, está criando um legado como referência, como o Dr. Lauro também deixou para a senhora, né? Então, fala um pouquinho sobre isso. Como médica, eu tive a oportunidade de ser escolhida para ser diretora clínica em mais de uma oportunidade, que é o médico que faz a ponte entre os médicos e a direção do hospital. Então, é um cargo bom, gostoso, porque você representa teus colegas. Então, você pode, com esse cargo, tentar sempre melhorar a qualidade do atendimento. Então, é muito prazeroso, inclusive. Mais adiante, eu também tive a honra de ser convidada para ser presidente do hospital. O São Brás, na época, era regido por uma diretoria leiga de uma associação e em que, por convenção desta diretoria leiga, eles convidavam um médico para ser presidente e um médico para ser diretor administrativo. E eu tive a honra de ser escolhida. A minha diretora administrativa foi a doutora Magali Unterstel Brits, a quem eu devo muito, porque sem ela eu realmente não teria conseguido realizar muitas coisas e realmente a gente dividiu realmente a carga de trabalho, que é bem pesada, e a gente conseguiu realmente assim fazer muitas reformas no hospital que ele estava precisando, melhorar a parte técnica também, trazer algumas novas especialidades, melhorar em equipamento. Então foi muito bom. Que bacana quando encontra colegas. Eu conheço a doutora Magali, uma pessoa também bem negada, bem acentuada a questão da empatia, sensibilidade, muito, humanismo. muito. E como é bom quando a gente se identifica com pessoas que têm os mesmos valores, os mesmos critérios, né? Porque nesse mundo a questão de valores éticos, morais, sociais, cívicos, espirituais, tem pessoas que estão tentando fazer desaparecer. Exato. E quando a gente encontra pessoas que, sabe, dão uma resposta, poxa, mas eu penso assim, então vamos arregaçar as mangas e vamos para a luta. E ela já tinha experiência, porque ela já tinha participado também da administração, então foi um período assim bem produtivo. Produtivo, né? E considerando que era sem honorário, você fazia a abnegação total. Abnegação total e deixava de atender consultório para atender o hospital. Então, mas de verdade um período muito bom. Claro que com a ajuda da administração. Frutos foram colhidos, resultados ocorreram. Muito bem. Minha querida doutora Maria Cristina, eu sei que você tem muita coisa para contar. E o nosso tempo já está pela boa, mas eu preciso lhe perguntar como a senhora recebeu a notícia no nosso poder legislativo em relação à aprovação do seu nome com o título de Cidadã Benemérita de Porto União, Estado de Santa Catarina. Porque lá no dia eu tive a satisfação de fazer o cerimonial e foi um momento, como eu já falei, doutor Ayrton, inolvidável, inesquecível, grandes emoções. Poxa, um momento de reconhecer e expressar gratidão a essas pessoas como vocês, que fazem a diferença na sociedade. A senhora sabe que muitos nomes são colocados e nem todos são aprovados, né? E da senhora foi aprovado, e isso é uma expressão de gratidão da comunidade, né? É. E
do poder jamais esperei ter a honra de ser escolhida para essa homenagem. É muito emocionante. Eu realmente tenho assim uma gratidão imensa por ter sido escolhida, porque na verdade eu só trabalhei, eu não vejo. Mas é resultado de um ótimo trabalho, com certeza, né? É assim, ninguém pensa, eu quero isso, desejo aquilo. Quando acontece, você está no caminho certo, estou no caminho certo, né? Esse é o pensamento, devo continuar, ainda é um estímulo, para você ainda se dedicar mais. É verdade. Muito bem. Minha cara doutora, nosso tempo está pela boa, mas eu preciso lhe perguntar, tem sonhos? Tem projetos? Tenho, inclusive estou vivendo um projeto que claro que com o apoio de muitas pessoas, nós estamos hoje com todo um ambulatório de ortopedia na nossa Secretaria de Saúde pelo SUS. E ele está crescendo. Já temos novos profissionais e com o apoio do nosso secretário Marivaldo e do prefeito Eliseu, nós conseguimos hoje dar o atendimento básico para nosso município de traumas, além das consultas ortopédicas de traumas. Então, hoje nós atendemos fraturas, fazemos pequeninos procedimentos e o projeto é de que isso amplie, melhore e a gente vai trazendo qualidade. Agora, a gente está tendo uma oportunidade de trazer médicos novos. O filho de um colega, filho do Dr. Obi, especialista em mão, vai começar a atender. Mas é um privilégio, nossa cidade. O irmão dele está se propondo já a atender algumas consultas também, especialista em ortopedia pediátrica. Então, a qualidade do atendimento, a qualificação e de pessoas da nossa comunidade que tem um olhar diferente. Com certeza. Eles não são um forasteiro que vem aqui para se der certo, deu. Não, eles voltaram muito bem preparados e querem e têm essa visão da necessidade de atender a população. Não é só para chegar e ganhar dinheiro. Então isso é maravilhoso. Isso, sabe, era um sonho que está sendo realidade. Está virando uma realidade. Olha então, só. Maravilhoso poder viver isso. Agora, o próximo passo eu não sei qual vai ser. Mas olha só, isso é um progresso. Poucos sabem desse sonho, desse projeto que é uma realidade. E com certeza, oxalá possamos, né, trazer mais coisas que ganhem a população. Doutora Maria Cristina, em nome de toda a nossa equipe da CBN, agradecemos a sua amável presença e a sua entrevista tão produtiva, como falei, uma aula, esse legado maravilhoso, né? E preciso que você deixe uma mensagem aos ouvintes da CBN. A minha mensagem é de gratidão, muita gratidão, e também para que realmente haja lentamente o entendimento de que nós precisamos de saber, de conhecimento. Aí nós chegamos aonde a gente deseja. Então, estudem, se dediquem, estudem. De verdade, o que nos leva a crescer é conhecimento. Perfeito. Né? Então, é isso que a gente quer. E uma gratidão imensa a você, é uma honra estar aqui. Uma honra. Satisfação toda nossa. Vamos fazer uma rasgação de seda aqui, mas é verdade. Eu fico muito feliz de poder resgatar e fazer com que as pessoas conheçam, socializando os abnegados, dizendo quem é quem, que por Turiana Vitória existem verdadeiras pedras preciosas que nós temos que tirar a poeirinha para que brilhem bastante. Senhoras e senhores, CBN Entrevista retorna quarta-feira que vem com mais um convidado. Até lá!